Já concluí a minissérie Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que nos emociona, também nos devasta. E após terminar os 5 episódios, eu posso dizer com propriedade que foi a melhor minissérie documental investigativa que eu já vi. Eu terminei o 5º episódio em lágrimas, assim. Aquele final foi tão forte, foi tão emocionante que é difícil arrumar palavras para conseguir descrever o que eu senti, principalmente ali no último episódio. Então, esse vídeo vai conter spoilers, eu vou comentar sobre os principais acontecimentos que me marcaram na minissérie ao longo dos episódios. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e antes de prosseguir esse vídeo com os comentários sobre a minissérie, essa minissérie brutal, eu gostaria de convidar a você a se inscrever aqui no canal para estar contribuindo com a manutenção dele aqui na plataforma e também não se esqueça de deixar o seu like agora no começo, porque é muito importante na divulgação do vídeo e também assim o YouTube vai entender os conteúdos que você gosta de consumir e vai te recomendar conteúdos similares. Eu já gravei um vídeo comentando sobre as primeiras impressões sobre a minissérie, só que foi o primeiro contato que eu tive com o caso da Daniela Pérez, eu não havia nascido naquela época, então o vídeo ficou com lacunas. Até porque o primeiro episódio, algumas coisas ficaram em aberto que eles só foram esmiuçar e explicar direitinho mais nos demais episódios. Além disso, é uma série que ela contém muitos detalhes e por isso eu resolvi então, antes de gravar esse vídeo, rever o primeiro episódio e aí eu consegui captar detalhes que eu não havia percebido no primeiro contato em que eu vi a série, né? Que o primeiro contato a gente vai conseguir entender assim por alto o que aconteceu e aí conforme a gente vai revendo, aí sim a gente vai conseguindo captar melhor os acontecimentos. Quando se trata de produções que relatam acontecimentos reais, eu fico apreensiva de poder tratá-las aqui no canal, porque é uma responsabilidade grande de você passar ali as informações certinhas para não estar divulgando informações falsas fora do contexto. Então, por favor, caso eu tenha comentado algo aqui no vídeo de errado, que não tenha sido preciso, assim como foi no documentário, vocês deixem aqui nos comentários, claro, né, de forma educada, também não precisa me humilhar por isso. A gente precisa encontrar a palavra certa para a gente conseguir passar para o outro aquilo que a gente conseguiu entender, escolher essas palavras certas para interpretação. Então, às vezes é complicado de você achar uma palavra que não possa gerar uma certa ambiguidade ou de repente que possa distorcer os fatos. Essa é uma minissérie que se revelou importante para a Glória Pérez, até porque, como ela comenta em um episódio, ela diz que naquela época o caso da sua filha, Daniela Pérez, foi tratado de forma sensacionalista, como um caso de novela. É tanto que quando se descobriu quem era o assassino, foram estampados nas revistas fotos dos dois juntos, né, quando eles estavam atuando na novela e dizendo quem era o assassino, Bira. Então, de fato, pareceu algo de ficção. Imagina para aquela época quem estava vendo a novela, ainda mais porque eles formavam um casal, a Yasmin e o Bira. Então tudo parecia irreal. Eu tenho a sensação, talvez, que naquela época comentavam-se não que a Daniela tinha morrido, mas sim que a Yasmin morreu e que quem matou foi o Bira. Parece que misturou a realidade e ficção aqui. É tanto que em um dos depoimentos dado por um frentista, ele não menciona a Daniela e o Guilherme de Pádua, mas sim a Yasmin e o Bira. Então isso me impressionou enquanto eu escutava o depoimento dele, né? Imagina então quantas das pessoas também não misturaram as identidades dos dois. Eu pensei também nessa mistura de ficção e realidade, podendo ser uma forma de lidar com algo abrupto que aconteceu, de tentar negar os fatos, porque imagina para o público que assistia a novela, para os fãs da novela abrirem o jornal, a capa de revista e ver que a sua atriz favorita havia morrido daquele jeito. Então a sensação que poderia dar era de que tudo aquilo então seria um pesadelo, de que a qualquer momento a gente poderia acordar e que a gente poderia pensar, nossa, ufa, foi só um sonho, foi só um pesadelo,
Mas não, né? De fato, a Daniela Pérez estava morta e a questão é como que a gente vai lidar com essa realidade árdua e ainda mais porque ela foi morta de forma repugnante, de forma brutal. Foi um impacto muito grande para todos os brasileiros e imagina para os mais próximos, principalmente para a mãe dela, a Glória, porque a gente vê ao longo dos episódios o quanto a Glória ela é uma mulher resiliente que mesmo na sua dor ela estava ali a todo tempo investigando, correndo atrás do caso da sua filha para que os autores eles não saíssem impunes. E a gente vê que a Glória ela não mede esforços, ela correu atrás, por exemplo, dos frentistas para conseguir colher depoimentos para acusação. Onde chamassem ela, agora estava disposta a ir. Então a gente vê que de fato ela atuou como essa mãe investigativa, como essa mulher detetive em busca da luta por justiça. E foi muito difícil para ela porque, por exemplo, a gente vê que primeiro quando a Daniela foi morta, estavam acontecendo burburinhos de que ela teria tido um caso com o Guilherme, até porque ele semeou essas informações, porque ele disse que a Daniela o assediava. E depois, mesmo com a filha morta, ela precisou lidar com a questão da ameaça, de importunação, de pessoas que estavam indo até o caixão da filha dela e ameaçando de tirar a filha dela, sumir com o corpo dela ali do cemitério. Então, é preciso de muita força para lidar com tudo isso. Comentando aqui sobre as sensações, sobre os 5 episódios da série. São 5 episódios de 1 hora aproximadamente, cada um. E são episódios que de fato te prendem. Eu, por exemplo, maratonei em um dia todos os episódios. Achei que foi bem denso para mim, porque eu fui dormir com aquela angústia, sabe? Pensando como deve ter sido naquele dia, naquela época, para todos ali próximos dela e também para todos os brasileiros, como foi difícil receber essa notícia. Os episódios, eles destrincham investigações que foram apuradas ao longo dos autos do processo. Nós vemos também imagens de partes do julgamento, de depoimentos do Guilherme de Pádua, da Paula. Então, mesmo eles não participando aqui dessa minissérie, até porque para não causar conflitos de divergências de opiniões de quem teria feito ou não, porque já foram julgados dois, mas ainda assim a gente consegue ver depoimentos dos dois daquela época. Os episódios também, eles apresentam fotos bem fortes do dia do acontecimento, do caso da Daniela Pérez. A gente vê também aqui depoimentos de amigos que trabalhavam na novela com ela, de amigos mais próximos, dos familiares, de profissionais na área do direito, profissionais também da área investigativa, além até mesmo de contar com profissionais, por exemplo, como a Ana Beatriz, a psiquiatra, em que ela vai analisar a personalidade dos dois, do Guilherme e da Paula. Ao longo dos episódios me reverberou aquela sensação de, nossa, a Daniela morreu tão jovem, aos 22 anos, o quanto ela não poderia ainda ter feito pelo Brasil, o quanto ela também teria tido a oportunidade de mostrar ainda mais os seus talentos, porque ela estava construindo a sua carreira e ela já se demonstrava ser essa atriz super talentosa. E a gente vê que ela era muito querida pelo Brasil, era chamada de namoradinha do Brasil, mas o sucesso, na verdade, não era o que ela almejava. Na verdade, ela era movida pelo amor à profissão dela, pela dança, e o sucesso foi uma consequência disso. Eu vejo que a Daniela, ela era movida pela vida, pelo das coisas. É tanto que ela até diz, se eu tivesse muito dinheiro, eu viajaria o mundo. Porque eu não sou muito apegada às coisas materiais. Porque eu sinto que ela queria viver ao máximo a vida dela, de aproveitar o aqui e agora, o presente. Que é muito difícil a gente poder ver isso, né? Que a vida de alguém foi tirada tão prematura e que ela tinha ainda tanto a viver. Porque a gente sabe que a vida, ela é breve e eu fiquei assim, pasmem, quando o Guilherme de Pádua, naquela época, comentou mas a vida é dura mesmo, né? É como se ele tivesse feito um favor
a Daniela de ter antecipado a morte dela. Que a graça da vida é justamente o das coisas, porque todo mundo sabe que a vida é passageira. Então a gente quer desfrutar ao máximo do tempo que a gente tem ainda a viver. Enquanto a Daniela era movida pelo amor à sua profissão, o Guilherme, ele já tinha aquela sede por vingança, por ganância, e foi isso que destruiu a Daniela e também destruiu a todos, né, que eram próximos a ela. Dia 28 de dezembro de 1992 era para ter sido apenas mais um dia comum para Daniela. Era o dia de gravação da novela de Corpo e Alma, seria um dia também da gravação da cena de separação da Yasmin e do Bira. Mas acontece que o Guilherme, ele estava insatisfeito com isso, porque isso levaria a uma perda de protagonismo do personagem dele, o Bira. E também ele estava não muito feliz com a redução de cenas dele na novela. Quando, na verdade, a sinopse da novela já tinha conduzido que a Yasmin, ela ia ficar com o Caio, que era interpretado pelo Fábio Assunção. Então, a princípio, ele recebeu um papel que já sabia mais ou menos em que caminho a novela ia levar. Acontece que a Glória, ela gostava de fazer pesquisas na rua, com o público, na verdade não ela, mas ela encarregava um profissional para isso, para saber qual desfecho o público estava esperando na novela, para que ela pudesse conduzir melhor o roteiro da novela que ela estava fazendo. Então, o Guilherme, já sabendo que isso poderia acontecer, ele ficou pressionando ali a profissional. E aí, já fez a pesquisa? Já sabe se o público quer ficar com Bira ou com o Caio? Porque ele queria saber se ele ia ganhar, porque a gente vê que ele tem muitos traços narcisistas. É sempre ele que deve pegar o papel maior, ele que deve brilhar. Então, eu acho que ele queria aquela confirmação, tá vendo? Eu que ganhei. Eu que vou ser aqui o protagonista também nessa novela. Os holofotes todos tinham que estar virados para ele. Mas, enfim, naquele dia, o Raul Gazola, o esposo da Dani, ele passou no estúdio de gravação da Taikon e viu que não havia carros estacionados ali, então ele pensou, a Dani já deve estar em casa, já acabou as gravações. Só que quando ele chega em casa, ele vê que a Dani não está, então ele começa a ficar preocupado. Poxa, será que o pneu do carro da Dani, então, furou na avenida? E ele foi em busca da esposa dele. Até que ele não encontra e ele já começa a ficar extremamente preocupado, porque as gravações de fato já haviam terminado. É quando ele liga também para Glória e assim vai começar as buscas à procura da Dani. Não só a Daniela era jovem naquela época, ela tinha 22 anos, mas os autores do crime também. O Guilherme de Pádua, na época, tinha 23 anos. A ex-esposa dele, a Paula, que estava grávida, tinha 19 anos. Então eu fiquei pensando assim, meu Deus, sabe? Como essa mulher foi capaz ainda de fazer isso grávida? Porque na hora de ela fazer isso, ela não passou mal. Mas depois, quando a situação pesou pro lado dela, ela ficou querendo escapar, ficou dizendo que estava passando mal, que corria o risco de abortar o filho e tudo mais, mas é isso, né? Na hora de pegar e fazer isso com alguém, essa também é brutalidade, ela não sentiu nada. Sobre os motivos, o que levou, afinal, os dois a praticarem esse crime horrível? Só os dois sabem de fato, só entrando na mente dos dois, e que eu não queria entrar na mente deles para saber o que aconteceu. Mas o que se aponta é que isso poderia ter acontecido em razão de uma ganância do Guilherme, porque ele queria mais cenas na novela, então foi uma forma de vingança contra a Glória Pérez. E também em razão do ciúme possessivo da ex-esposa dele, a Paula, que ela sentia aquele ciúme doentio dele com a Daniela na novela. E parecia que ele também acabava movendo esse ciúme, né? Sabe-se lá o que ele dizia para a esposa? Porque ele foi capaz de dizer que a Daniela o assediava, então vai lá saber se ele não instigava também a esposa comentando coisas fantasiosas. Mas não só essas causas estariam envolvidas, há também indícios de que teria sido uma espécie de morte ritualística. Porque a Dani morreu em uma noite de lua cheia, os dois tinham feito uma tatuagem nas partes íntimas. No caso da Paula, ela fez assim dentro da parte íntima praticamente, foi o que eu entendi. E além disso também deixaram a Dani em uma posição de braços abertos em que
Uma religiosa até comenta na série que tudo levava a crer que eles tinham feito essa espécie de ritual, de uma prática religiosa esotérica. Então ficou em aberto, né? O que de fato aconteceu. Mas isso para mim não é importante aqui. O crucial é que a Daniela foi morta de uma forma repugnante, de uma forma inaceitável, e a questão que move é a justiça. A questão também é como reconstruir a vida, porque parece ser uma coisa possível. Foi como a Glória falou, não tem como mais ressuscitar a Dani, né? É como se todos ali tivessem perdido uma parte de si mesmos. Então, a Glória, ela diz que ela não é contra a ressocialização dos presos, que ela acredita, mas que no caso desses dois, para ela, é inviável, porque os dois eles não demonstraram arrependimentos, eles nunca pediram perdão a ela por tudo que aconteceu. Pelo contrário, depois eles ficaram jogando a culpa um no outro. E foi como ela disse, só falta dizer então que a Dani fez tudo isso sozinha, que nenhum dos dois então estavam lá. Eles não foram capazes de admitir a culpa deles e, pelo contrário, eles transferiram a culpa para a vítima. Eu li uma notícia ontem que o Guilherme havia pedido desculpas à Glória e, inclusive, ele estava assistindo a minissérie e o 5º episódio fala justamente isso, de que eles nunca haviam pedido perdão à Glória. Eu não sei, né? Será que ele assistiu o 5º episódio e falou, deixa eu aqui pedir perdão, então? Será que foi por isso esse pedido de perdão? Só ele sabe, né? Não quero julgar, mas, enfim, continuando. Como tudo teria acontecido naquela noite de 28 de dezembro de 1992. Naquele dia, o Guilherme havia justificado que ele teria que ir ao médico com a sua esposa, que estava grávida, mas na verdade não foi nada disso. Ele foi à Barra da Tijuca, provavelmente ali para tramar como eles fariam o plano de matar a Dani. Porque não foi um crime passional, e sim um crime premeditado. Tudo foi bem arquitetado para que eles tentassem sair impunes, mas foi um plano que não deu certo porque eles saíram deixando rastros para tudo quanto é lado e assim foi conseguindo formar o quebra-cabeça de quem seriam os autores do crime. Eles saem do shopping, o Guilherme deixa a Paula em casa e vai ao ensaio na Taikon, da novela de Corpo e Alma. Só que durante o ensaio, o Guilherme diz que vai precisar sair. E até o produtor não entende nada. Faltavam poucas cenas para ele terminar de gravar a novela. E é quando ele sai até com um cronômetro, um relógio, para poder chegar na hora certinho, que foi o tempo em que ele foi ao apartamento buscar a esposa dele, a Paula. Tanto que o porteiro diz que viu os dois saindo com um travesseiro e um cobertor, que seria utilizado então para Paula se esconder no carro. O Guilherme volta para a gravação de Estúdios na Taikon. Lá ele termina as gravações da novela e no final saem os três, a Marilu, o Guilherme e a Daniela. É tanto que a Marilu até fala que estava com os dois e que, portanto, eles já estavam saindo da gravação, então não tinha entendido por que a Daniela não tinha chegado ainda em casa. O que ela afirmou é que o Guilherme e a Daniela haviam ficado ali no estúdio, né, para poder tirar as fotos com os fãs. Até então era isso que ela sabia. E o que aconteceu após a retirada dessas fotos, então? A Daniela se dirige ao carro Escort, que na verdade era o carro do marido dela, do Raul Gazola. Inclusive, nesse dia, era um dia que a Daniela tinha pedido um dinheiro emprestado à mãe dela em dólares para poder comprar o seu próprio carro. O Guilherme entra no seu carro, um Santana. Só que a Dani, ela para em um posto de gasolina para abastecer o seu carro. E é nesse momento, então, na saída, que o Guilherme, ele fecha um cerco no carro da Dani e quando ela vê, é o Guilherme, então ela vai tirar satisfação com ele. E é quando, então, o Guilherme dá uma espécie de gravatada, um soco na Dani e a coloca no banco carona do carro dele, e enquanto ele vai pegar o carro dela. Então, na verdade, a esposa dele, a Paula, saiu dirigindo o carro Santana e ele saiu dirigindo o Escort da Daniela. Só que assim, ele fez isso praticamente em frente ao posto de gasolina. Então, os frentistas, eles viram tudo aquilo que aconteceu. Assim, os dois se dirigem até o matagal perto do Rio Mar, e é quando eles praticam aquelas brutalidades com a Dani. Só que nesse dia, por sorte, felizmente, a gente diz assim, felizmente com muitas aspas, né? Por tudo aquilo que aconteceu, era o dia que o advogado Hugo da Silveira estava passando ali naquele trajeto para poder visitar a sua filha que morava no condomínio Rio Mar.
Ele, em princípio, acha muito estranho ver 2 carros ali parados naquele local deserto. Então ele comunica à filha dele tudo aquilo que ele viu. Até porque os moradores ali daquela região já tinham sido avisados pelos policiais que qualquer comportamento estranho avisassem a eles, porque estava acontecendo assaltos no local. Então, era motivos para preocupações. Até que o Dr. Hugo da Silveira resolve voltar ao local para poder anotar as placas. E aí ele volta então com o caseiro da filha dele. O caseiro vai dirigindo e ele fica no carro carona. E é quando ele consegue anotar a placa do carro de trás, ele faz o retorno, consegue anotar a placa do carro de frente, só que nisso, quando ele faz o retorno, ele consegue ver no banco carona que há uma mulher e vê um vulto de um homem. Então ele pensou, não há nada demais aqui, acho que é um casal namorando. Se dirige, volta ao condomínio da filha e ele fala para a filha o que aconteceu, que acha que não é motivos de preocupações, já que ele tinha visto ali supostamente um casal. E ele comenta com uma espécie de síndico do condomínio, que era o curado, e o curado então resolve divulgar a informação para os policiais. Quando os policiais chegam no local, eles só veem um carro, que era o carro da Dani, que estava ali abandonado. É quando um dos policiais resolve se esconder no matagal e ele acaba ali tropeçando no corpo da Dani. Vemos a importância que o Hugo da Silveira teve nesse processo investigativo de descobrir quem seriam os verdadeiros autores, porque ele anota a placa do carro e depois os detetives, os delegados, eles veem que é uma placa de carro estranha e também é depois que eles descobrem que era uma placa de carro adulterada. Porque quando eles vão ao estudo da Taikon, que eles apreendem a planilha de chegada e saída de carros, eles veem uma placa bem parecida que era do Guilherme de Pádua. Aí é quando eles conseguem montar um quebra-cabeça e eles levantam a suspeita de que teria sido então o Guilherme de Pádua que fez isso. E aí então é quando eles conseguem prender o Guilherme em flagrante. E eles até comunicam isso à Glória, né, de não comentar com ninguém para conseguirem realizar essa prisão, que tudo indicava ser que tinha sido de fato o Guilherme. E ficava bem difícil para o Guilherme negar, porque essa questão do carro, se ele tentasse inventar uma história, ia enrolar ainda mais ele. É quando também a Glória ela recebe um telefonema misterioso do posto de gasolina. Depois ela vem a saber, então, que os frentistas tinham visto o que aconteceu no local e ela vai atrás desses frentistas para colher os depoimentos deles, para ver se eles não aceitavam em ser testemunhas de acusação. Um dos frentistas é o Flávio, ele tinha um problema na dicção, ele era gago, então ele era uma pessoa mais tímida, e ele já estava ali apreensivo de poder prestar esses depoimentos para os policiais, né? Até mesmo de receber alguma ameaça. E é quando ele comenta então que de fato ele tinha visto, né? Ele até comenta a Yasmin e o Bira. Ele expõe tudo aquilo que aconteceu e ele resolve então aceitar e emprestar os depoimentos. E depois agora vem a saber também que o Guilherme de Pádua ele havia lavado o carro com um frentista e ela consegue também colher os depoimentos desse outro frentista, que era um evangélico. A princípio também ele ofereceu essa resistência, né, por conta da questão religiosa e também por medo, né, de alguma retaliação. Ele diz que o Guilherme chegou ali no posto de gasolina assustado e que durante a lavagem do carro ele viu que tinha saído aquela água vermelha que parecia sangue, então tudo indicava ali que teria acontecido algum tipo de crime. Em relação ao instrumento do crime, no primeiro episódio eles afirmaram que teria sido com a tesoura, mas apenas no último episódio o profissional especializado ele diz que foi com um punhal, pela forma como as lesões foram apresentadas na autópsia. Em um dos episódios, eu não me lembro precisamente qual, mas que um profissional até fala que ele teria desfeito do instrumento do crime no mar. Um outro ponto também que me comoveu muito aqui, foi bem difícil escutar essa parte, foi quando a Glória diz que o Guilherme ele resolve então na prisão escrever um livro até para
passar o que ele tinha sentido no dia do crime e também como teria acontecido, mais ou menos uma coisa assim. A Glória falou que esse livro, essa história que ele escreveu, revela muito dele mesmo, porque é uma história que está centrada nele. Inclusive, há uma parte em que ele teria obtido um prazer após aquilo que ele fez com a Daniela, porque ele foi ao banheiro poder sentir prazer ali sozinho, pensando naquilo que tinha acontecido. Então é um ato de monstruosidade muito grande, né? Que é bem difícil a gente escutar isso. Para mim, uma atitude dessas, né, somados ainda a como foi praticado o crime, o porquê, leva tudo a indicar que trata-se aqui de uma pessoa com desvio de caráter, com transtorno de personalidade. Como a psiquiatra Ana Beatriz diz na série, o que moveu a relação dos dois, da Paula e do Guilherme, foi essa relação de poder. A gente vê que não era amor, né? E é bem estranho naqueles momentos ali do julgamento em que os dois estão abraçados, de mãos dadas, indicando que seria um amor eterno. E foi tão eterno que depois ali da prisão, quando os dois foram soltos, foi cada um para o seu lado. Foi um momento também que um começou a colocar a culpa no outro e tudo mais. Já não seria mais vantajoso manter a relação. Eu também fiquei indignada com a fala do advogado do Guilherme de Pádua no julgamento, em que ele fala sobre esse amor do Guilherme, que ele nunca tinha visto um amor como esse, de ser capaz de matar pela esposa, que era um amor romantismo, que ele nunca tinha visto há séculos, mais ou menos isso que ele falou. Eu fiquei assim, meu Deus, gente, o que essa pessoa está falando? Como que a pessoa se submete a trabalhar dessa forma? Eram comentários, assim, inaceitáveis. No caso do júri, se utiliza muito de emoções para poder conseguir convencer os jurados, que são pessoas leigas, a condenar ou, de repente, absolver. Então, eu imagino que o advogado dele deve ter orientado o Guilherme de Pádua de poder fazer um show ali no júri para tentar ser absolvido. Mas é aquilo, né? Quanto mais ele falava, acredito que ele deva ter piorado a situação. Porque as falas dele não convenciam ninguém. Sabe aquela voz mais de cínico, de tentar se vitimizar, mas a gente sabe que não convence. O Guilherme, ele tentava distorcer os fatos, tanto que ele participou de um show erótico, ele tinha sido leopardo, mas ele dizia que não tinha sido, porque para ele era vergonhoso admitir que ele havia feito parte. Então, assim, a mesma coisa aconteceu com o crime da Daniela, de ele dizer que não foi ele, porque ele depois, claro, né, ao ser exposto, sentiu aquela vergonha de ter sido o autor do crime. E sobre esse show erótico, a gente vê esse ciúme tão possessivo da Paula que ela foi até proibida de participar desse show porque ela tinha arrumado confusão ali de até dar garrafadas nas pessoas. Então já mostra esse comportamento mais agressivo dela. Cada vez mais a situação ia apertando para eles, eu acho que eles se viram ali no labirinto sem saída e foi quando então os dois decidiram colocar a culpa um no outro para ver aí quem ia sair ileso dessa situação. E até depois o Guilherme, ele se mostra mais tranquilo porque ele estava conseguindo um sucesso que ele queria. Não da forma dos moldes que ele queria, mas o seu rosto, o seu nome estava sendo estampado nas capas do jornal, de forma negativa, mas estava. Esse último episódio, Justiça, é um episódio que fala um pouco sobre o julgamento do Guilherme e da Paula. O Guilherme, ele foi condenado a 19 anos e já a Paula um pouco menos de 19, porque na época dos fatos ela tinha menos de 21 anos. Em 1999, eles foram soltos e cada um segue o seu rumo, né? E esse amor tão infinito se dissolveu. O Guilherme, ele vira pastor e a Paula, ela vai prestar vestibular para direito e é tanto que ela vai até escolher a faculdade que ela quer para ela poder ter aula com o promotor, quem a teria acusado lá no dia do julgamento no júri. Então ela escolhe a dedo. E a gente vê essa questão da prepotência dela. Acho que ela queria mostrar aí, tá vendo? Você que me condenou, agora estou aqui, sentada aqui nessa cadeira para poder estudar mais sobre o direito. Acho que era isso que ela queria mostrar. Por isso que ela fez tanta questão de poder ter aula com aquele promotor que estava ali para acusá-lo. E esse último episódio termina com um trechinho dizendo que havia então sido expedido um pedido de penhora do apartamento da Paula, porque ela foi obrigada a pagar uma indenização e ela disse que não tinha dinheiro para pagar, né? A Glória Pérez, que era para pagar com os custos que a família teve, né, com toda essa questão da morte da Daniela.
E como ela não tinha, então o apartamento dela há de ser penhorado, e essa foi uma decisão de 2022. A forma como o crime foi cometido, a tamanha frieza com que eles agiram depois, a falta de arrependimento, tudo isso leva a crer que foram comportamentos de dois psicopatas, e isso quem afirma é a própria psiquiatra Ana Beatriz, né? Foi o que ela diz. Ela não teve essa proximidade com os dois, elas não atenderam os dois, mas pelo que ela vê, pela forma, né, como foi cometido tudo isso com a Daniela, são comportamentos de dois psicopatas, né? Enfim, é uma minissérie que gera esse impacto na gente, é uma minissérie forte. A gente vê a Glória Pérez ali no final, vendo o álbum de fotos com o Raul Gazola, e a gente percebe ali a história de vida que a Dani deixou de construir nela, que tinha se casado com o Raul, que eles estavam pensando em ter filhos, toda a construção também de carreira, o sucesso que ela iria ter, né, vindo desse esforço da profissão que ela estava sempre se dedicando. São cenas bem emocionantes. Eu terminei esse último episódio emocionada, angustiada, eu chorei, como eu falei pra vocês nesse último episódio, e eu fiquei pensando em como recomeçar a vida após todo esse acontecimento. O quão difícil foi para todos relembrarem da história, reviverem o passado, mas como eles mesmos falam, é necessário que a história da Daniela não caia no esquecimento e que a luta por justiça é incessante. Recomendo então demais essa série, principalmente para você que não se lembra do caso ou que de repente não era nascido na época. Por exemplo, eu não era nascida, não sabia sobre o caso. E não há vídeo melhor do que assistir a própria minissérie disponível na HBO, porque lá você vai estar contando com os depoimentos de quem, né, estava presente naquele dia, de profissionais, da Glória que correu atrás. Então são informações verdadeiras, né? E a Glória é impressionante como ela consegue escolher cada palavra certa para descrever uma emoção, uma sensação que para mim é muito difícil colocar às vezes com palavras aquilo que eu estou sentindo, algo que parece ser indescritível, e agora ela consegue pensar nas palavras corretas, sabe? De palavras ali que você consegue entender claramente aquilo que ela sentia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça então de deixar o seu like, e a gente se vê então no próximo vídeo.